Mas a primeira história que eu lembro, nossa, foi aquela viagem lá pra Natal, né? Faixa azul, juvenil. Eu lembro que eu lutei no adulto, tu lutou no juvenil, no adulto, né? No Nordeste Open, que era um Nordeste dos Open. campeonatos mais disputados, né? A galera toda organizada, então ia todo mundo, né? E eu lembro que tu lutou até com os dois irmãos Luna, né? O Matias e O o Matheus, Matheus Luna, né? meus freguês. Foi, foi muito massa aquele dia. Eu lembro demais. Tu bem magrinho, bem levinho assim, o kimono, só a cabeça aqui, meio, quebrando todo mundo, passando guarda, pá, 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 pá. Foi muito irado aquele dia e até hoje a gente fica falando, né, sobre essa Sim, viagem, né, e foi só tu. Eu acho que o João Paulo tava também nesse dia, né? tá. Aí a galera foi no ônibus de Guanabara, eu, bora, Gabriel, e ficou torcendo um pro outro. Então foi massa essa história, conta um pouquinho aí. Então, o Nordeste Open era um evento bem organizado aqui no Nordeste, né? Acontecia algumas etapas ao ano. E eles eram um dos poucos eventos aqui que pagavam bem, assim. E também era organizado, né? Eu lembro que aqui os campeonatos do Nordeste, não sei como tá. Faz muito tempo que eu não vou no campeonato. Fui embora do Brasil há 8, 9 anos atrás. Desde então não frequento muito quando eu venho no Brasil, né? Eu tento passar mais tempo com minha família. Mas eu lembro que era isso mesmo. A gente saía, era eu, tu e o João Paulo. Tipo assim, era eu e o João Paulo no mesmo time. Tu era no time diferente. Mas a gente se juntava ali. E era meio que pra um ajudar o outro, né? Ali tem uma rede de suporte ali. E, cara, eu acho que era um dos eventos, assim, mais legal de lutar pelo fato de a gente sair de Fortaleza. Normalmente a gente dormia no ônibus, 8, 9 horas de viagem para chegar em Natal. Eu já lutava no primeiro dia porque eu era juvenil. Eu lutava juvenil, peso absoluto, peso pluma. Eu acho que é 58 quilos de kimono. Ganhava peso absoluto juvenil. E no outro dia eu lutava de adulto e ganhava. Eu acho que fiz isso umas 3, 4 vezes. E o mais interessante, assim, é que eu sempre ia passando mó perrengue, sabe? Tipo assim, era sempre... os outros me ajudavam, assim, me davam dinheiro para viajar. E Ou essa época aí tu tinha quantos anos, Gabriel? eu tinha 16, foi meu primeiro ano de juvenil. 16 anos, tinha acabado de pegar a faixa azul. E eu sempre tive o sonho de viver do jiu-jitsu. E na minha cabeça, tipo, eu preciso lutar todos os eventos aqui no Nordeste, principalmente os maiores eventos, que vai me ajudar a melhorar o meu nível do jiu-jitsu e também ganhar um dinheirinho, sabe? Tipo assim, eu não dava aula, nunca nem tive essa mentalidade de dar aula, até porque eu era um juvenil, não tinha responsabilidade nenhuma, né? Possamos dizer assim. E sair de Fortaleza e ir para Natal, onde as duas maiores equipes na época, não sei como tá agora, era Checkmate e Kimura. Eu lembro que a galera fazia fila, na chave era praticamente Checkmate de um lado e Kimura, e a galera não lutava. Às vezes caía 2 Kimura de cara, não, passa tu. Aí na outra luta vinha outro cara zerado, porque o parceiro de equipe abria pra eles e eu começava a ganhar dos caras. E, tipo assim, eu acho que a maioria das pessoas não acreditava pelo fato de eu ser bem levinho. Mas eu acho que desde quando eu iniciei o jiu-jitsu, eu treinei muito com a galera bem mais pesada que eu. Eu nunca tive, não sei se é nem o privilégio, mas a oportunidade de treinar com pessoas do mesmo peso. Então, eu já era acostumado a treinar com a galera mais pesada e também com um nível maior, né? Uma faixa maior que a minha, faixa roxa, faixa marrom, faixa preta. E na época, tipo, os Luna, né? Eu lembro que eu ganhei do Matias primeiro, tipo assim, cheguei na final, todo mundo desacreditando, e eu lembro que eu passava a guarda deles e eles me supinavam assim, voltavam pra guarda, eu já dava outra tutoriada, pulava do outro lado, e antes de lutar a final, eu lembro como se fosse hoje, a gente conversando e tu, ei, mas só não parar na frente dele. Vai com vontade, dá tureada pra um lado e pro outro assim. Sempre bate aquela adrenalina, aquele nervosismo assim, porque você não quer perder, né? Eu acho que quando você realmente, quando é uma coisa que importa pra você, você sempre vai estar, não quer arriscar tanto e fica tipo, caraca, eu não quero perder. Eu vou tentar fazer uma vantagem e segurar. Mas eu acho que o meu estilo de luta era o máximo que eu podia lutar pra frente, né? Passar guarda, voltar, passar de novo, não me bitolar os pontos, eu me dava melhor, sabe? Tipo assim, eu nunca fui um cara muito estratégico, muito paciente, muito amarrão, possamos Sim. dizer assim. E eu lembro que o Matias ficou boladaço, e depois, eu acho que teve a outra etapa, 3 meses depois, aí eu ganhei do Matheus. Eu acho que na primeira o Matheus tava com o cotovelo machucado, uma parada assim, ele tava na arquibancada, e você vê que era só eu e tu lá no alambrado e o João Paulo gritando pra mim. E você olha assim na arquibancada geral, assim, da Checkmate É. gritando contra mim. E era bandeirão, era a galera
torcida organizada, né? Era massa, era massa. Então, eu acho que foi um dos eventos, assim, bem... que ficam marcados, né, na sua vida. Eu acho que ali também foi que eu comecei a ver que o jiu-jitsu ia ser a minha fonte de renda, né? Acredito, assim, meu trabalho. Porque foi ali que eu comecei a fazer um dinheirinho com o jiu-jitsu. Eu lembro que a gente ia, era R$ 300 o juvenil, 500 o adulto, faixa azul. Eu ganhava os dois, eu ganhava R$ 800. Eu lembro que, na época, minha mãe botava bastante pressão assim, né? Eu vim de família pobre, né? Eu sou o mais novo de 7. E o ciclo, né, da vida da minha família sempre foi o mesmo ciclo de todo mundo terminar a escola, arrumar um emprego, ingressar na universidade, né? E eu acho que eu consegui quebrar essa maldição, né? Possamos dizer assim, pelo menos no meu ponto de vista. Não tô dizendo que é errado, não aconselho ninguém parar de estudar, não ir para a faculdade, mas foi o que aconteceu comigo. Eu escolhi o jiu-jitsu e me dediquei 100% ao jiu-jitsu. E no começo é bem difícil você convencer a sua mãe, né? Minha mãe sempre me apoiou em tudo que eu queria fazer, mas chegou uma época que ela falou assim, tá na hora de trabalhar. Porque venho de uma família grande, eu sempre morei com meus pais, então quanto maior a sua família e mais velho vocês vão ficando, né, mais adulto, maior é a despesa dentro de casa, a eletricidade, a água, eu entendo completamente a forma que eles pensavam, né, meus pais, mas chegou uma hora que a minha mãe começou a botar pressão, porque não era uma coisa garantida, eu não tinha um salário igual eu tenho hoje, graças a Deus, né, dos patrocínios que eu tenho, mas eu não tinha um salário, então tinha mês que eu fazia R$ 800, tinha mês que eu não fazia nada. Então, tipo assim, era o corre, né? Possamos dizer assim. E é o começo. Mas eu nunca deixei isso me desmotivar. Eu acreditava que isso era a minha motivação para trabalhar mais e mais. Eu nunca fui para a universidade, como eu falei agora, mas eu acho que a disciplina que eu tive e tenho hoje em dia é desde criança. Jiu-jitsu é de segunda a sábado e domingo eu ia para a igreja com a minha família e descansava no domingo. Descansava assim, né? Eu ia correr 5, 6 km. Tipo assim, você não via eu realmente descansando. Até porque eu sempre fui fissurado em treinar muito. Sempre foi, tipo assim, eu tenho que treinar mais. Eu lembro da gente marcando de treinar, marcando com pica-pau de treinar. Ia treinar na DBK, com os caras maior, Vitor Hugo, Choquito, Rafael Vasconcelos, Jonas Bruno. A minha cabeça é, eu preciso treinar com todo mundo porque todo mundo tinha algo pra me ensinar. Eu sempre fui bem mente aberta sobre isso. Quanto mais eu treinar, melhor você, sabe? Claro que teve muita coisa errada que eu fiz, né? Mas fui aprendendo com o passar do tempo, né? Que é normal. É muito na intenção de você aumentar a sua confiança, né? Quanto mais você faz, mais Exato. confiante você vai ficando e isso vai sendo retroalimentado, né? E aí no meio desse percurso você vai aprendendo muita coisa. Com certeza. Né? Ah, tem uma lesão, né? A gente estava até conversando mais cedo, tem uma lesão. A nossa cabeça, até hoje, né? Que ficou muito dessa época, é tipo assim, dá pra treinar? Dá. Então vamos treinar mais um pouquinho. Depois, se doer um pouco mais, se quebrar mais um pouco, aí a gente trata, né? Então, ainda fica muita coisa, mas hoje eu acho que com a experiência a gente vai melhorando, né? Então é começar e à medida que você vai caminhando, você vai vendo o que deu certo, o que não deu, aprendendo com outras pessoas, como você falou, ficar muito atento e trazendo isso pra sua vida, né? E uma das coisas, Gabriel, que eu sempre admirei em você, talvez nunca tenha falado assim pessoalmente, né, conversando, mas é a mentalidade, né? Porque hoje tem muito garoto, né, mais jovem, e até caras mais velhos mesmo, que, eu não tenho oportunidade, e não sei o quê, ninguém me dá um patrocínio, ninguém faz isso, ninguém me chama pra lutar, né? E uma das coisas que me vem à cabeça era isso, né? A gente ia lá com a passagem de ônibus, né? E só tinha o dinheiro pra ir, tinha que ganhar lá pra poder, né, voltar. Com tipo certeza. Umas coisas assim que hoje em dia a gente fala, os caras... mas o fulano... Muito pela internet, né? Que naquela época tinha, mas não era igual hoje, né? Não era igual. Então, é uma coisa que eu sempre admirei tua, né? Essa vontade, essa mentalidade de fazer dar certo, né? De usar essa dificuldade como uma forma de você buscar e, meu irmão, eu tenho que ganhar, eu tenho que... Vou fazer acontecer independente da condição que eu tô, né? E uma das coisas também que... Até uma história que tu já falou, né, na internet, já vi tu comentando, a gente até conversou um pouco sobre isso numa live que a gente fez faz muito tempo,
que é aquela história quando tu foi para os Estados Unidos pela primeira vez, né? E aí tu chegou lá na imigração, né? Aí, você vai ficar quantos dias? Quanto dinheiro você tem? Não sei o quê, né? É. Então, aquilo ali mostra que tu, meu irmão, é trincar os dentes e fazer E acontecer realmente, né? acredito assim, eu sou católico, né? E eu tenho muita fé. Aprendi a ter muita fé com minha mãe, né? Tipo assim, minha mãe sempre foi dona de casa, nunca teve tanta condição de ajudar pessoas e ela sempre ajudou e sempre fez acontecer. Então ela me mostrava que mesmo o pouco que você tem, você pode ajudar o próximo e você também tem que acreditar, né? Isso é a fé. Então, eu lembro que na viagem voltando um pouco para a viagem de Natal, eu tinha ganhado a passagem, na época eu tinha uma agência de viagem, assim, de ônibus, que eles me davam as passagens, e alguma parada assim do tipo, eu tinha minha passagem de ida e volta pra ir, o campeonato, a inscrição, e eu acho que eu tinha R$ 60, R$ 80 pra ficar o evento todo, né, que era de sexta quando a gente saía até segunda pra voltar, caso eu perdesse, né, mas eu nunca ia com a intenção de perder, então tipo assim, isso aqui é pra me comer amanhã, depois que eu ganhar eu tenho mais dinheiro, e o João Paulo não tinha dinheiro nenhum pra ir. E, tipo assim, eu sempre fui um cara, pra quem me conhece, pra quem faz parte do meu ciclo de amizade, eu sempre sou um cara que eu procuro sempre buscar ajudar os meus amigos. Pra mim, tipo assim, é bom estar no topo, é bom ganhar o mundo, mas pra mim é muito melhor ajudar o próximo, ajudar o meu amigo, quem sempre esteve ali no corre comigo. Hoje, graças a Deus, eu acho que eu abri muita porta, sabe? Eu saí do nada. Eu saí, tipo assim, literalmente da comunidade, da favela mesmo, fiz acontecer, viajei o mundo, arrumei oportunidade para meus amigos em Abu Dhabi, Vietnã. Hoje meu irmão reside na Austrália. Graças ao jiu-jitsu, graças a Deus, não é graças a mim. Eu fui só uma pessoa ali que fez a conexão, sabe? Tipo assim, ele conseguiu, a gente pode fazer o mesmo. Vamos tirar o passaporte, vamos acreditar, trabalhar duro. E muitas vezes eu tenho proposta de, Gabriel, você tem alguém aí? Eu acho que a credibilidade que o jiu-jitsu e a confiança que eu passo, as pessoas me procuram perguntando se eu tenho algum amigo para indicar para trabalhar na Austrália, em algum outro país. Então eu acho que para mim sempre foi, eu quero vencer, eu quero estar no topo, mas eu quero que meus amigos que estavam lá atrás comigo estejam no topo também. E voltando para a história, né, da viagem dos Estados Unidos, foi exatamente isso. Eu fui para os Estados Unidos com US$ 150 e eu cheguei na imigração, tipo assim, bem inocente, que eu acredito que se você fizer hoje, provavelmente você vai ser deportado. E eu ia ficar, eu acho que 15 dias ou 20 dias nos Estados Unidos. Voltando um pouco sobre ter muita fé. A pessoa que me levou para os Estados Unidos, eu nunca tinha visto na minha vida, chamada Ioia, né? Ela, na época, ela começou a patrocinar o projeto social que a gente tinha na comunidade que eu cresci, lá no Morro do Ouro. O projeto era chamado Projeto Superação. E ela achou o projeto através do Facebook. E na época, ela viu que a gente tinha bastante criança e a gente gostava muito de levar as crianças para competir. Eu era faixa azul na época e eu era um dos professores. Era eu, o Janderson, o Solano, meu irmão que está na Austrália, e o Iago. A gente era o Thiago. Nós éramos os idealizadores do projeto, né? E essa mulher começou a mandar dinheiro pra gente comprar camisa pras crianças, botar as crianças pra competir. Na época eu tinha 16, 17 anos, um pouquinho depois eu lidei no Hash Open, e daí surgiu a oportunidade, não acredito que a oportunidade, mas eu sempre tive a vontade de viajar para os Estados Unidos, mas eu também sempre fui muito realista. Pra mim era difícil lutar em Natal. Eu tinha passagem de ida. Como que eu ia lutar um mundial na Califórnia? Um pan-americano? Tipo assim, eu era bem pé no chão a essa questão. E eu lembro que a gente cogitou, a gente falou pra ela que eu gostaria de lutar um mundial e ela começou a me ajudar. Eu lembro que na época ela me ajudou, ela mandou uma carta dos Estados Unidos, né, dizendo que ia me ajudar, que ia me patrocinar para ir para os Estados Unidos. E na época também eu estudava na escola profissionalizante. Foi aí que eu consegui juntar o dinheiro para comprar meu passaporte, né, e aplicar meu visto. O dinheiro todo, eu lembro que o dinheiro todo que a galera ganhava assim no estágio, a galera comprava blusa da Nike, tênisão da hora, tá ligado? E começava a charlar, né? A ostentar na escola. Só tinha um foco. Eu quero ir embora daqui. Eu quero meu visto e eu quero lutar o mundial. Eu acho que eu sempre fui muito focado no que eu queria, sabe? Tipo assim, era muito difícil você me tirar do eixo, assim. Eu acho que ninguém conseguia realmente, tipo assim, ah não, vamos pra uma balada. Vamos
não vamos treinar hoje. Não existia não treinar hoje pra mim. Eu vou treinar. Depois do treino eu faço o que tem que fazer, se eu tiver energia e se eu puder fazer. Mas sempre foi tipo assim, isso aqui eu tenho que treinar todos os dias de segunda a sábado. Independente. Se eu tiver bem, se eu não tiver machucado, eu vou treinar de segunda a sábado. Então isso abriu muita porta pra mim, né? E aí eu consegui tirar meu passaporte e consegui aplicar o visto com esse contrato social, com essa carta que ela mandou pra mim. E eu lembro que eu cheguei também pra tirar meu visto na fé em Deus. Tipo assim, eu tinha acabado de terminar o estudo, tinha acabado de fazer 18 anos de idade, e eu cheguei lá, a mulher perguntou, você vai fazer o que nos Estados Unidos? Eu falei, eu vou lutar o campeonato mundial de jiu-jitsu. Onde é que é? Long Beach, na Califórnia. Tipo assim, bem confiante, né? Só Deus sabe onde era, mas Long Beach, na Califórnia. Ela, mas quem é que vai pagar a tua passagem? Quem é que vai bancar a tua viagem? Falei, então, tem uma empresa nos Estados Unidos que vai me bancar. Ela, então, me mostra aí. Aí tinha lá, eu tinha as cartas, né, em português e em inglês, não entendia nada em inglês, eu dei as cartas em inglês, e daí a pessoa começou a ler, assim, né? Se leu ou não sei, mas tava folheando ali, falou, seu visto foi aprovado. Na hora eu fiquei em choque, porque, tipo assim, eu queria, era uma coisa que eu queria muito, mas era longe da minha realidade. Eu realmente não tinha como provar um extrato bancário. Eu não tinha vínculo nenhum com o Brasil, que normalmente as pessoas falam. Você precisa ter um vínculo com o Brasil para aplicar seu visto, para provar que você vai voltar pro Brasil. Não tinha nada disso. Então, tipo assim, eu acredito que muito que eram os planos de Deus, sabe, na minha vida, para me usar como exemplo. E o meu visto foi aprovado, e essa mulher, né, a Ioi, ela me ajudou. Eu lembro que eu comprei a passagem assim no cartão da esposa do meu professor, provavelmente parcelei em 10 vezes, e ela pagou minha inscrição, né? Essa mulher que me patrocinou pagou minha inscrição, pagou acho que 10 dias de hotel. Não gastei. Dos $150 que eu fui do Brasil pra lá, eu voltei com o mesmo dinheiro. Ela não deixou eu comprar nada. E eu lembro que ela mandou o professor dela ir me buscar no aeroporto. Eu não conhecia ela. Quem dirá o professor dela, que era um filipino, que falava filipino inglês. Tipo assim, ela falou, não, o professor vai te buscar, o professor Fritz. Ele era o dono de uma academia lá em Palmdale, na Califórnia. Ele vai te buscar aí, ele vai estar em tal carro. Aí eu, beleza. Saí do avião sem manha nenhuma de viagem, né? Caralho, não tenho internet, como é que eu vou falar com eles? Eu só lembro, uma coisa que eu lembro bem, assim, na minha cabeça foi que eu pedi alguém pra ligar, na mímica, tipo, posso ligar pra alguém aqui? Daí eu liguei pra ela, só que eu não conseguia conversar com ela porque eu não sabia nem inglês nem espanhol. Então eu passei o telefone pro cara, o cara, ou a moça, nem lembro na época, começou a conversar com ela em inglês, ele falou, vem aqui, ele só fez assim, ó. Me deixou na porta, assim, do lado de fora, assim, saindo do portão, e eu fiquei lá. Tipo assim, não sabia nada que tava acontecendo na minha vida. E na hora, tipo assim, pra mim eu tava muito realizado. Tipo assim, aqueles táxis que a gente vê só em filme, tá ligado? Eu tava assim, eu tava na Disneylândia pra mim. Tava em Los Angeles, tinha acabado de entrar nos Estados Unidos, então, tipo assim, eu tava muito feliz. Só que aí também eu não tinha noção de nada que ia acontecer. Eu tinha fé que alguém ia me buscar no aeroporto, que era esse cara, e ele foi. Ele chegou lá, ele me viu assim, parou o carro um gigante lá, uma picape zona, né, que a galera anda bastante nos Estados Unidos. Ele, Gabriel, aí ele começou a falar inglês, aí eu comecei a rir assim, tipo... Aí eu lembro que ele colocou minha mala no carro, eu entrei no carro com ele, ele começou a falar inglês comigo, aí eu... Yes, no, yes, no, yeah, very, very beautiful. Então, tipo assim, foi muita fé. Tipo assim, eu sempre tinha muita fé e sempre tive muito, eu alimentei muito no meu coração, né? Eu acredito que quando você alimenta, bota energia nos pensamentos, você faz, isso atrai, né? A lei da atração. Eu acredito muito nisso na minha vida. Então, eu acredito que no jiu-jitsu foi isso. Foi acreditar, claro, mas eu não ficava acreditando deitado no sofá. Eu treinava todo dia. Eu fazia... E sobre fazer acontecer também. Eu lembro que tinha campeonato do Sozinho que eu não lutava pra poder arbitrar isso de juvenil azul. Tem muita gente que é faixa roxa, faixa marrom, que fica com um negócio de desculpa pedindo dinheiro na internet, dizendo que não tem oportunidade, que isso e aquilo. Eu tava um final de semana que não pagava dinheiro no absoluto, eu tava trabalhando pra me fazer o dinheiro da inscrição do próximo. Eu escrevia, ia lá e ganhava. Então, tipo assim, essa era a forma que eu fazia a correria e dava certo. E eu lembro que toda vez que eu ganhava e eu tinha um dinheirinho extra, eu sempre dava pra minha mãe. Tipo assim, eu acreditava que... Eu acreditava não, né? Isso era a realidade. Ela sempre me ajudou muito como ela podia. Então, tipo, porra, eu preciso retribuir um pouco dentro de casa, né? Também porque eu era um cara que eu não tinha nenhum salário, mas às vezes eu ganhava R$1.000.
Tirava 300, 200 dinheiro da próxima inscrição, um dinheiro pra fazer uma dieta e comprar um suplemento, e o resto dava na mão da minha mãe e pode fazer o que a senhora quer. Isso aí não é meu não, sabe? Então, tipo assim, eu acho que foi muito isso e tudo foi acontecendo aos poucos, né? Tipo assim, eu sempre tive dificuldade financeira, né? Tipo assim, infelizmente eu não venho, ou felizmente eu não venho de uma família rica, então eu sempre tive que correr atrás. Eu nunca usei ser pobre ou não ter dinheiro como uma desculpa. Eu tenho saúde, eu sei jiu-jitsu, eu sei as regras, então eu vou trabalhar. Ou eu vou fazer rifa. Porque, tipo assim, não é a maneira, eu acredito que é a maneira mais adequada que você possa fazer dinheiro hoje em dia, porque você pode dar uma aula particular, você pode se submeter a criar uma turma de jiu-jitsu e dar aula a partir da faixa roxa. Eu acho que você já tem uma credibilidade para dar aula, e aí você vai começar a gerar uns fundos ali para você investir no seu jiu-jitsu. O que eu vejo muito, me desculpem, mas eu acho que é a realidade dos atletas brasileiros. Ficam deitados no sofá, ou então ficam jogando Free Fire, esperando que Deus mande a pessoa certa nos Estados Unidos, ache eles dentro de casa, mande mensagem para patrocinar a vida deles. Vários que eu fico tipo assim, não, vou arrumar um patrocínio, quero ganhar dinheiro só pra treinar. Eu nunca ganhei dinheiro só pra treinar. Eu nunca ganhei dinheiro só pra treinar. Hoje eu ganho porque eu tenho um patrocínio. Por quê? Eu tenho meu branding forte. Eu invisto na minha marca na foto, em vídeo, no meu YouTube. Eu tenho um nutricionista, eu tenho um psicólogo. Tem resultado. Exatamente. E Então, tudo tipo isso assim, tem resultado, né? tipo assim, não era faixa azul, faixa roxa, ninguém nunca chegou aí, Gabriel, tu vai ter um saláriozinho, vou te pagar 5 mil reais pra só treinar. Nunca foi isso. Até hoje também, eu sou atleta, eu sou empresário, eu sou professor, eu sou 1001 utilidades. Tipo assim, pra mim, se eu puder fazer dinheiro, eu vou fazer dinheiro. Tipo assim, eu vejo que tem gente, muitos atletas que não gostam de dar seminário. Pra mim, eu aproveito toda a oportunidade que eu tenho. Eu acho que hoje eu vivo o que eu sonhei há 15 anos atrás. O meu sonho era isso aqui. Viajar o mundo ensinando jiu-jitsu. Porque eu vi os melhores do mundo fazendo isso. Eu vi o Rodolfo Vieira viajando o mundo dando seminário. Eu vi os irmãos Miau, os irmãos Mendes. Então, pra mim, aquilo ali era a elite do jiu-jitsu. É a elite do jiu-jitsu. Viajar para dar seminário. Mas eu não tinha a consciência de tipo assim, vou... Hoje em dia, né? Eu vou viajar, claro, para fazer um dinheiro extra. Que é uma das minhas formas de renda, vai ser o seminário. Sim. Tem mês que eu não preciso dar seminário. Tem mês que eu quero dar seminário. Tipo, eu tava com uns seminários marcados porque eu tava sem luta. Falar, vou marcar um seminário aqui na Europa e Ásia e vou. Tá de boa. Eu consigo manter treinando. Vou dar um breakzinho talvez de 3 semanas, treinando bem forte, fazer um dinheiro aqui e volto a treinar e vou competir. Então, tipo assim... E ao mesmo tempo, eu ainda tenho que administrar minha academia nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, né? Eu tenho uma academia nos Estados Unidos fazem 5 anos, 4 anos, fazer uma coisa assim, 4 ou 5 anos, que, graças a Deus, eu tenho muita gente que me ajuda. Eu acho que as pessoas que eu tenho ao meu redor na minha academia, eles me ajudam muito, e é por isso que minha academia funciona até hoje sem eu estar lá. Eu viajo muito pra dar seminário, pra competir também, e... Eu acho que eu tenho 3 faixas preta, né? Eu tenho o Vinícius, eu tenho a Maria, eu tenho o Gustavo e o Quinho, que são eu acho que o meu braço direito ali na Carolina do Norte, que eu viajo e eles conseguem manter o padrão de qualidade da minha academia. Então eu acho que ter as pessoas certas ao seu lado, né? No seu time, selecionar bem quem você quer ter ao seu lado, faz uma total diferença. Então eu nunca fui... Eu sempre fui realista comigo. Tipo, eu nunca acreditei que alguém ia vir dos Estados Unidos para poder me bancar. Ou uma oportunidade mágica ia cair do céu. Sim. Tipo assim, eu ia acordar hoje, abrir meu Instagram e... vem pra cá, eu vou te pagar $10 mil pra tu dar 2 aulas por dia e tu vai treinar na melhor academia de jiu-jitsu do mundo. Eu nunca acreditei nisso. Eu acreditei em trabalhar duro. Tanto é que eu saí de casa com 19 anos porque eu já não aguentava mais pedir ajuda. Tipo assim, não... Como posso dizer? Eu já tava numa fase que, tipo assim... Eu não acho certo ficar só pedindo, sabe? Tipo, eu tinha muita gente que me ajudava, que me dava passagem aérea, que me dava dinheiro pra viajar, pagava minhas inscrições, porque as pessoas viam que eu era muito esforçado, eu trabalhava muito em campeonato, treinando, eu treinava muito. Então, tipo assim, eu acho que isso me dava muita credibilidade, que se eu pedisse, eles iam pagar minha inscrição. Tem até uma analogia que eu gosto de fazer, quando a gente fala disso, né?
pedir ajuda, né? Sim. Quando o seu carro quebra, né? Você tá lá, você tá dirigindo, seu carro quebrou, né? E aí você acha que você vai ficar lá parado, sentado lá no acostamento, seu carro quebrado, ninguém vai te ajudar, né? Ninguém vai chegar e parar, ei, você tá precisando de ajuda e tal, né? Mas quando você começa a, sei lá, empurrar o carro, fazer um esforço ali pra pegar e tal, e começa a chegar um, chegar outro. Então é muito disso, né? Quando as pessoas veem que você só Tá esperando. tá esperando e, sei lá, quer que a oportunidade caia do céu, o salvador da pátria, né? Ninguém vai assumir esse lugar pra você, mas quando as pessoas veem que você é o cara que corre atrás mesmo, de forma genuína, Com certeza. todo mundo quer estar Honesto, né? perto, porque essa energia, ela contagia, né? Com certeza. E quando tu tava falando aí, Gabriel, das viagens, né? Viajar ao mundo, né? Eu me lembro muito bem, assim, na minha cabeça, não sei qual era o ano, acho que era em 2017, 18, alguma coisa assim, que tu lutava muito os eventos da JP, né? E eu lembro que tu falava, ó, vou ser o campeão do ranking, né? Então tu viajava realmente assim, toda semana, todo mês, o Gabriel tava num país diferente, e lutava num lugar, ia pro outro, ia pro outro. E acabou dando certo, né? Teve Deu um certo. ano que tu. Eu Ou foram perdi. dois, não sei. Eu ganhei um ano e o pior é que o primeiro eu perdi, velho. Perdi por causa de uma inscrição. Eu lembro que tava eu e o Matheus Tadonado, que tá no Catar hoje, Sei. de faixa marrom. Caraca, vai dar certo. Porque, tipo assim, eu já tinha uma mente assim de o que eu ganhar, eu vou investir no meu jiu-jitsu, né? Investir no meu futuro. Daí eu lutei o primeiro Grand Slam nos Estados Unidos, que eu acho que era o segundo ou terceiro da temporada. Daí eu ganhei, tipo, $1.500. Foi uma das premiações maiores, assim, que eu comecei a ganhar, né? $1.500. Eu falei, caraca, dá pra me fazer? O que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí veio a questão do ranking. Próxima etapa, Brasil. Já peguei os 1.500, comprei passagem, inscrição e sobrou uma merreca, vamos pro Brasil. Ganhei no Brasil. Peguei o dinheiro do Brasil, já investi em Abu Dhabi. Fui pra Abu Dhabi, ganhei o de Abu Dhabi. Aí eu lembro que eu lutei o de Londres, eu não lutei o de Londres. Por quê? Eu perdi uma inscrição de um Continental Pro que ia acontecer em Nova York. Isso eu morava na Califórnia. Era só 5 horas de voo, né? Bem distante, mas, tipo assim, a passagem, possamos dizer que é bem mais barato se você for daqui pra Porto Alegre, né? Califórnia, Nova York, poderia dar uns $200, $300 se eu comprasse um pouco mais cedo. Só que eu não tinha dinheiro. Eu acho que eu peguei o dinheiro que eu ganhei em Abu Dhabi, eu tive que pagar meu visto, alguma coisa assim do tipo. E eu lembro que eu acho que eu tinha $300 na conta. E o meu dinheiro que eu tava ganhando na academia, que eu tava dando aula, ia cair, tipo, em 2 dias. E na minha cabeça, a inscrição ia terminar em 3 dias. Aí eu falei, se eu tenho 300 conto na conta e é 280 a passagem, eu vou comprar a passagem primeiro, que senão vai aumentar muito, porque eu já garanto a passagem, daqui a 2 dias, quando meu dinheiro cair, eu Faço pago a a inscrição. Comprei a passagem, 2 dias, quando o dinheiro caiu, eu fui tentar fazer a passagem. A inscrição. A inscrição. Só que o horário era de Abu Dhabi. Eu perdi o ranking porque eu não me inscrevi nessa competição em Nova York. Tava com a passagem comprada. Perdi $300, que na época era muito... Hoje é muito dinheiro, com certeza. Mas imagina assim, o dinheiro que eu tinha na minha conta era dos 300. Eu gastei 280 na passagem e não consegui embarcar pra Nova York. Porque não fazia sentido eu ir pra Nova York e não conseguir lutar. Porque eu tava focado em ganhar o ranking. Daí eu mandei e-mail, tipo assim, os caras me ignoraram. Tipo assim, eu fiquei muito triste. Eu lembro que eu fiquei muito triste. Mas eu tava no segundo lugar no ranking. E eu ganhei o Free Pass pra ir pra Abu Dhabi. Aí eu fui pra Abu Dhabi. Eu tinha que torcer pro Tadonado perder. Pra mim poder ganhar um ranking. Mas ele acabou ganhando, infelizmente. Tô brincando. Felizmente ele ganhou, né? Eu acho que, tipo assim... Acho que tudo acontece na hora certa. Sabe? Tipo assim... Eu fiquei triste pelo fato de eu ter gastado o dinheiro que eu não tinha pra comprar uma passagem. Com o foco de querer ir lutar em Nova York. E eu não pude lutar. Mas eu também tava feliz que eu tava indo pra Abu Dhabi com tudo pago. Sabe? Tipo assim, a federação me deu o Free Pass e eu fui pra Abu Dhabi, fui campeão na minha categoria pela primeira vez, na faixa marrom, eu ganhei $6.000 na época e fiquei em segundo no ranking, eu ganhei $5.000, $11.000. Ah, pensei que eu tava rico. $11.000. Do nada começou a aparecer conta. Carro quebrar, tem que pagar visto de $6.000, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas graças a Deus eu tinha um dinheiro, sabe? Então, tipo assim... Aí eu peguei um restinho assim da grana e eu lembro que eu voltei de Abu Dhabi, eu já não tava mais instigado pra lutar um mundial nesse ano. Eu tinha viajado muito, como tu falou, que eu tava correndo no ranking, então eu já tinha viajado bastante.
E eu nem viajava bastante comparado ao tanto que eu viajo agora. Quando eu cheguei na Califórnia, eu falei, sabe quando você ganha um pouquinho de dinheiro e você pensa que você tá rico? Eu falei, caralho, acabei de ganhar $11.000. Lá preciso ganhar um mundial. Tipo assim, na minha cabeça, tipo assim, eu tô de boa. Aí já não tava com tanta motivação pra treinar. Treinei, fiz o camp pra ajudar a galera, mas tipo assim, você não se importa. Isso é um Mundial IBJJF, né? IBJJF que aconteceu, eu acho que, tipo, o World Pro foi abril, o Mundial era final de maio, né, junho. Sim. Aí eu lembro que na semana do Mundial eu machuquei o joelho. Também nem liguei. Fui lutar o Mundial, perdi. Vida que segue, sabe? Tipo assim, eu não tava dando tanta importância pro Mundial. Talvez tenha sido erro meu, ou talvez... Não sei. Na época também eu não tinha nenhuma psicóloga me ajudando. Hoje em dia eu tenho a Ingrid, muito boa. Eu acho que ali você precisa, né, da pessoa ali estar sempre ajustando os parafusos na cachola, lhe ajudando a ajustar os pensamentos ou até também os objetivos, né, da sua vida como atleta e pessoal também. Às vezes alguma coisa na sua vida que não tá em harmonia, né, possamos dizer assim, e você acaba, tanto faz como tanto fez. Então, daí eu peguei o dinheiro que sobrou do ranking do World Pro que eu ganhei e investi pra lutar de faixa preta. Aí foi quando eu e o Sem Noção, né, o Diego Ramalho, a gente fechou o ranking e dividiu a premiação. A academia que eu tenho hoje nos Estados Unidos foi com o dinheiro do ranking. Graças a ADP e UAE, sou muito grata a eles, sabe? Tipo assim, eu lembro que quando eu decidi correr o ranking de novo de faixa preta, eu era bem julgado. Tipo assim, tinha muita gente que falava besteira, eu posso falar assim, porque como que você luta o ADP nesses eventos e não luta nenhum evento maior da federação, né, confederação da IBJJF. Mas, pra mim, tipo assim, é pelo legado, é por escrever a história. Eu acho que até o Merab postou um dia desse, nunca foi pelo o legado em si, foi pelo dinheiro. Tipo assim, se eu não tiver dinheiro, eu saí de casa com 19 anos de idade, eu nunca pude confiar em ninguém. Tipo assim, eu não tinha que, se eu passasse fome hoje, se eu ligasse pra minha família, eles iam dar um jeito. Mesmo, tipo assim, não sendo a família mais rica do mundo, ele ia se juntar cada um ali 20, 100 reais e ia mandar pra mim, com certeza. Mas eu não, tipo assim, eu não podia depender disso. Eu tinha que fazer acontecer. Então, na minha cabeça, faz sentido eu lutar o Grand Slam, ganhar o ranking, fazer o dinheiro, dar preferência ao ADP do que a IBJJF. O que acontecia? Normalmente, o Grand Slam de Abu Dhabi era uma semana antes do europeu. Machucava o joelho, ia pra Portugal e não lutava. O Grand Slam de Londres era uma semana antes do Pan-Americano. Lutava em Londres, não lutava pro Pan-Americano porque estava machucado. Aí o Mundial eu sempre lutava porque não tinha nenhum evento antes. Então, tipo assim, eu dei preferência à federação, a UAE, né, ADP, porque eu sabia que eu ia ter um retorno financeiro que eu precisava na época. Eu não tinha o seminário que hoje em dia eu tenho. Hoje em dia, graças a Deus, eu sou muito abençoado com as oportunidades de dar seminário em muitos lugares do mundo, sabe? Antigamente não, era um pouco mais difícil. Talvez eu não tinha meu nome tão grande, consolidado, né? Consolidado, exatamente. Eu tinha que provar muito ainda. E na época tinha vários outros campeões, né, que davam muito seminário. Então, tipo assim, a preferência era deles. Eu acho que você tem que aproveitar a sua oportunidade. E na minha cabeça, tipo assim, a forma que eu vou fazer dinheiro vai ser pelo Grand Slam. Eu lembro que no começo da faixa preta eles pagavam $2.500. Pra mim era dinheiro demais, cara. Tipo assim, pra quem queria viver do jiu-jitsu. Eu lembro que eu ainda dava aula assim na academia, mas às vezes eu passava 2 semanas viajando, então esses 2.500 já era pra ajudar no meu aluguel e quando voltar pra Califórnia, meu rango, né, pagar o cartão que tava atrasado e já ir pro próximo Grand Slam. E quando eu peguei assim, quando eu ganhei o ADP na época, eu acho que foi $30.000. Cara, se eu pensei que eu tava rico com $11.000... 3 vezes mais, né, meu Gabriel? filho, eu acho que 30 porque eu ganhei o World Pro, né? Eu lembro que era uma parada assim, eu acho que ficou 15 mil pra mim, 15 mil Sem Noção, e eu ganhei o World Pro, mais 10 mil em cash. Tu é doido, mancho? Eu tava doido pra fazer uma festa no iate já, eu tô rico. Mas aí eu consegui levar pros Estados Unidos, né, aos poucos, eu ia fazendo uma viagem em Abu Dhabi, deixei na casa dos amigos, depois trouxe pra não ter problema na imigração. Sim. E eu juntei bastante dinheiro até bater a pandemia. Quando chegou a pandemia, eu lembro que eu tive que fazer a cirurgia no joelho pela primeira vez. E eu não queria ficar nos Estados Unidos, porque tipo assim, quando fecharam os Estados Unidos, eles falaram assim, ou vocês saem agora do país, ou vocês vão ficar presos no país por um bom tempo. Foi basicamente assim que eles jogaram no jornal. Eu falei, valeu, galera, vocês vão ficar aqui? Deus abençoe, eu tô indo pra casa. Aí eu vim pro Brasil, e na época o doutor César, ele até conseguiu fazer
marcar ressonância e já fazer a cirurgia, tipo, pra um mês depois que eu cheguei na pandemia. E eu lembro também que o dinheiro do ADP me ajudou bastante, né? Tipo assim, eu morava com minha família, então eu sempre tentava ajudar a minha família, que eu tava numa condição melhor que eles, sabe? Convertendo dólar por real, valorizava muito, né? Então, tipo assim, eu tentava sempre fazer muita feira, assim, pra minha família ficar mais confortável, mais de boa, tá ligado? Então, tipo assim, o dinheiro do ADP salvou eu, ajudou bastante a minha família também, mas ajudou a montar a academia que eu tenho. Que, tipo assim, foi um tiro no escuro a minha academia, que a gente pode até conversar. Mas se eu tenho hoje uma academia nos Estados Unidos é graças ao ADP. Que na época todo mundo me criticava. Você tá errado, você não sei o quê. Tipo assim, só que eu acredito que a vida é de cada um, né? Cada um tem a sua história e ninguém tá certo e ninguém tá errado. Talvez isso aqui faça sentido pra você, talvez não faça tanto sentido pra mim. E na época lutar o ADP fazia sentido para o financeiro. Tem muita gente que fala assim, se você for campeão mundial, você vai ter seminário, certeza. Não vai. Isso é mentira. Não é todo mundo que sabe se vender. Eu não tenho nenhum título mundial na faixa preta de kimono. E dou mais seminário que muito campeão mundial. Sei falar, eu falo 2 línguas, dou aula desde quando eu era faixa roxa, eu sei me comunicar com pessoas, isso eu ganho muita credibilidade. Então, tipo assim, na maioria das vezes eu dou um seminário, a galera já fala, quando voltar pra Ásia é só me ligar. Eu te trago de novo na academia. Quando tu voltar em Londres, é só falar. Me fala um mês antes que a gente organiza outro seminário. Então, tipo assim, eu acho que a credibilidade, tanto como sendo atleta, mas sendo um bom professor, sempre abre as portas pra mim. Sendo uma boa pessoa, Uma boa né, Gabriel? pessoa, No final exatamente. das contas, e você pode ser um excelente lutador. Exatamente. E excelente professor às vezes, mas você tá pensando só em você, né? Não sei, tipo, o cara ser... Não é que vamos dizer, errado, né? Você tem que pensar em você também, Claro. mas você também tem que proporcionar algo para as outras pessoas, né? Com certeza. Por exemplo, vai num seminário, dá uma atenção para quem tá ali, Claro. ou Você sei tá lá, sendo pago pra isso, né? você tá sendo pago para isso e às vezes o cara é um faixa branca, às vezes é uma pessoa que, né, não tem experiência e você poder, não, dar uma atenção ali, passar, e talvez uma posição, Com um certeza. toque ali que você passa. Até uma brincadeira. Brincadeira. Sabe? Porque eu acredito muito no seminário. Nem todo mundo vai aprender no seminário, mas eles vão lembrar aquele momento de descontração que eles tiveram com o Marlos. Sim, Caraca, o Marlos veio aqui na academia, o cara é gente boaça. sim. Ele deu um seminário excelente, teve aquela zoação, saiu na porrada com os alunos. Caraca, eu quero esse cara aqui de volta. Ele é um exemplo de verdade do que o jiu-jitsu traz pra nossa vida. A experiência do jiu-jitsu que pode, né? É uma coisa até que eu converso com o pessoal que, sei lá, vai morar nos Estados Unidos ou na Europa, né? Galera mais fria, assim, né? Que o jiu-jitsu é um produto que às vezes entrega isso, né? Eu lembro quando eu morei lá nos Estados Unidos, morei uns 6 meses. Sim. Aí cheguei pra dar aula lá na academia que era na Geórgia, né? Ali no sul, né? E Na aí... Atlanta? Não, era tipo, perto da praia. Como se fosse aqui uma Jericoacoara nossa. Ah, O irado. nome do lugar era St. Simon Island. Já ouvi falar. Aí, tava lá, né? A galera muito fria, assim. Chegava e, tipo, parecia osso, todo mundo assim, rapaz... Parecendo que tá no não, exército. Não tô conseguindo me encaixar, né? Ah, Aí comecei a tirar aquelas brincadeiras e... quebrar o gelo. Botar apelido em todo mundo, né? No final, quando eu fui embora, os caras já estavam tirando piada um com o outro e abraçavam um com o outro. Os caras nem se abraçavam, todo mundo geladão assim. Então, acho que o jiu-jitsu também... Com certeza. eu não sei se é essa coisa do brasileiro também, né? Essa Com brincadeira. certeza. O pessoal gosta, né? Porque não é Demais. cultural pra eles, né? Não é. Cada um no seu espaço, não tem essa... Então, acho que proporcionar isso, né? E pensar também, né? No outro, né? No aluno, Com ali certeza. na pessoa que está do outro lado, vai abrir muitas portas. Com certeza. Né? Que com você, com certeza, Demais. aconteceu demais isso. E é por isso que o pessoal cada vez mais chama você para os eventos, para fazer os cursos, né? Com certeza. Opa. De você tá sempre deixando as portas abertas. Essa é a Claro. impressão que você sempre deixou para mim, né? E a impressão que a gente tem quando a gente conversa com outras pessoas. O Gabriel, gente boa, não sei o quê, cara. Então, vamos dizer assim, tu poderia ser um cara reservado que não, né, tipo, não dá atenção muito pra... Mas não, é sempre um cara ali que tá
de portas abertas, né, pra galera. E é a questão da humildade mesmo. Não importa onde você vai, o que você tem, o que você alcança, mas a sua essência sempre vai ser aquilo ali, né? Então isso aí é muito importante. Eu acho que por isso que você tá aonde tá, né? E, Gabriel, uma coisa que eu queria conversar contigo também, puxando aí um pouquinho daquela parte que a gente tava falando, né, que o pessoal tava te criticando ali, tu só lutava JP. Caraca, o Gabriel não luta IBJJF, né? Só luta JP é mais fácil, né, de ganhar, né, não sei o quê, alguma coisa assim, né? E talvez isso possa ter acontecido quando tu fez a transição para o no-gi, né? Sim. Hoje, a impressão que eu consigo ver do Gabriel, o Gabriel é um atleta exclusivo do grappling, né? Do jiu-jitsu sem kimono, né? Sim. E aí eu queria perguntar para ti, por que tu teve essa ideia? Como é que foi? Não, vou me dedicar agora só ao sem kimono, quero me destacar nessa modalidade, foi pelas oportunidades, foi porque tu gostou mais, se identificou mais? Como é que foi essa transição? Sabe o que é mais bizarro da galera que me criticava? Os mesmos caras que lutavam IDP lutavam IBJJF. E eu ganhava dos caras. Então, tipo assim, tu não ganha na IBJJF porque eu não tô lutando, sabe? Lutei uma vez e outra, perdi, claro, que é normal, também perdi no IDP, mas a maioria das vezes eu não lutava porque eu me machucava. Mas às vezes o cara... Às vezes eu ganhava do cara num final de semana, no outro final de semana ele tava fazendo final de Pan-Americano, tá ligado? Mas nunca foi uma coisa que me atingiu. Eu sabia o que eu queria. A transição do jiu-jitsu de kimono, né, tradicional para o grappling aconteceu de uma forma de... Quando eu fui convidado para o ADCC a primeira vez, né? Como eu falei, o convite surgiu quando eu finalizei o Mike. Eu lembro que o Mo Jassin tava na arquibancada. Eu lembro que eu tava indo lá para trás com o Sem Noção, felizão. Chegou para mim e falou, parabéns, eu vou te convidar pro próximo ADCC. Tipo assim, eu ganhei o campeonato, tá ligado? Não foi aquela luta em si, foi já saber que eu tava dentro do ADCC. Daí a gente começou a investir mais na transição pro sem kimono e tentar treinar o wrestling, né? Mas eu lembro que eu fui convidado pra lutar logo depois que aconteceu isso com o Mike, né? Eu ganhei do Mike e perdi pra um faixa roxa, Damian Anderson. Acho que 3 meses depois. Fui lutar lá em New Jersey. Aí a regra era EBI. Eu não curto muito regra de EBI porque é 10 minutos de porrada. Se não finalizar, o cara que mais teve dominância na luta começa ou nas costas ou no armlock. Pra mim, não existe isso. Toda posição tem que ser conquistada, né? Mas eu meio que fiquei desesperado. Falta 1 minuto pra acabar o tempo regular. Ele vai começar nas minhas costas. Aí eu fui raspar ele de qualquer jeito e deixei o pé. Fez só conectar. E, tipo assim, eu tinha acabado de voltar de lesão do joelho de menisco. Só deu tempo dele encaixar. Sabe quando você bate no susto? Eu bati assim, eu falei, caraca, não acredito. Eu lembro que eu fiquei muito mal assim, imagina, tipo assim, eu já tinha ganhado World Pro de faixa preta, fui finalizado por um faixa roxa. Mas ali foi a derrota essencial para mim poder focar 100% em defesa de chave de pé, chave de calcanhar. Tanto é que depois do Damian Anderson, não lembro de quem tenha me finalizado em chave de calcanhar. E olha que eu luto contra os melhores atletas do peso pena, 66 e 70 quilos, sem kimono. Os melhores leg lockers do mundo eu luto. E hoje em dia, claro, com a experiência e com o tempo, com conhecimento também, fica mais difícil ainda para eles lutarem contra mim. Então, às vezes a derrota ela vem para te ensinar alguma coisa, né? Te colocar numa posição de aluno novamente. Que eu acho que eu era bem arrogante nesse quesito. Tipo, se eu sou muito bom passando guarda e pegando costa, como é que eles vão chegar nas minhas pernas? Tá doido, né? Ninguém vai chegar na minha perna, não, pô. Eu vou passar e vou finalizar todo mundo. Só que eu paguei com a língua, né? E depois que isso aconteceu, daí que eu foquei mais ainda no no-gi. Eu fazia muito treino sem kimono só. E aos poucos eu fui deixando o kimono de lado. Aí o ADCC 2022, eu sentei com o professor e a gente falou, não vamos lutar de kimono. Vamos fazer só a season no-gi. Não, minto. Eu lutei ainda de kimono, mas eu tava treinando bastante já sem kimono e o wrestling também. Eu lutei Pan-Americano, fui vice-campeão, perdi pro Jamil na final por 2 pontos. Depois eu lutei o Mundial, acho que eu perdi de cara pro Samuel. Eu acho que eu dei... Não, segunda luta. Dei 1 ou 2 semanas de break assim, aí eu tirei o kimono completamente. Depois que eu perdi o ADCC 2022, eu fiquei muito mal de cabeça. Porque foi quando eu machuquei meu joelho seriamente. Tipo assim, eu passei acho que uns 4, 5 meses sem poder treinar. Fui pra quase... Da última vez que eu tive coragem de me pesar e me olhar no espelho, eu tava com 80 quilos. Tipo assim, eu fiquei muito mal de cabeça. E foi uma época que eu tava bebendo muito, né? Eu nunca fui um cara de ingerir bebida alcoólica. Então, tipo assim, eu acho que pra mim
sair um pouco ali da realidade foi mesmo na época da Copa do Mundo. Tipo assim, o Brasil ia beber, ou o Brasil ia jogar, vamos beber. Ah, o Brasil fez gol, beber de novo. Ah, o Brasil... Vamos ver quem vai lutar, vai jogar com o Brasil amanhã, vamos beber assistindo. Então, tipo assim, eu acho que eu entrei nesse vício, né? Que nunca foi uma coisa pra mim. Eu nunca bebi. Eu vim numa família que ninguém bebe, sabe? Então, tipo assim, fui lá pra 80 e poucos quilos, certeza. Eu lembro que eu passei umas 3 semanas sem nem me pesar. Voltei a treinar assim. Eu lembro que as calças dos kimono muito apertadas, né? Quando eu ganho peso, eu fico logo com as coxas assim inchadas, sabe? Tipo assim, é bizarro. E eu falei, cara, eu tenho que focar 100%. Aí eu comecei a treinar mais sem kimono e eu comecei a dar preferência às lutas casadas, porque eu via que era um retorno financeiro bem maior do que lutar um Pan-Americano, por exemplo, que eu não teria retorno nenhum. Eu tenho que pagar minha passagem, eu tenho que pagar meu hotel, eu tenho que pagar minha inscrição. Dependendo de você esteja ali, vamos botar $800 em 3 dias para não ter nenhum retorno financeiro. Para mim, tipo assim, eu não entendo muito os atletas que lutam, sabe que estão pagando para lutar e depois quer fazer protesto. Não, a BJF deveria pagar a gente porque a gente ganhou o Pan-Americano. Não sei. Vocês sabem que não vai ter premiação. Eu acho que é falta de inteligência. Sabe a regra do jogo, aceita a regra do jogo e depois, né? Sendo que antes do Pan tem Grand Slam em Londres. Os meus atletas não lutam. Beleza que você vai pagar talvez um pouquinho a mais para ir para Londres, mas se você ganhar, você vai ganhar dinheiro. Então, tipo assim, eu acho que é saber escolher bem o que você quer lutar. Ou migra pro sem kimono. Tem vários campeonatinhos aí, várias super lutas que botam você para lutar, para fazer uma graninha. Talvez eu não seja um dos melhores, talvez eu não seja o atleta, com certeza eu não sou o atleta melhor pago do no-gi, mas eu ganho bem para lutar, sabe? Então, tipo assim, mas isso foi construído com os anos. Já lutei por $1.000. Eu lembro que eu fui lutar no Toro Cup, eu lutei até com o DeAndre, que é um moleque muito duro, assim, e ele ganhou até a seletiva do ADCC o ano passado, finalizando todo mundo, moleque muito brabo. Eu lutei com ele por $1.500, eu acho que foi quase 30 minutos de luta. Só que na época eu tinha uma cachorra, né, um pitbull, e ela tava com o rabo zoado, assim, tinha que fazer uma cirurgia. Estados Unidos, pra quem sabe, veterinário, médico, é tudo muito caro. Eu lembro que eu terminei a luta, fui levar ela pro veterinário, $1.500. Graças a Deus que eu ganhei a luta e paguei, assim, a cirurgia. Mas hoje eu ganho um bem melhor que $1.500, sabe? Tipo assim, e já fazia dinheiro, $1.500 é melhor do que pagar pra competir. E quando eu viajo pra fazer uma super luta, eu sou bancado, né? Minhas passagens, o meu hotel, a minha alimentação, eu tenho a minha bolsa, eu posso levar um coach, dependendo do evento, dependendo de onde seja. Então, tipo assim, ao invés de eu pagar $1.000 pra lutar, eu não gasto nada pra lutar e ainda tenho meu salário, sabe? Então, tipo assim, eu acho que é mais o que você quer. Você quer ser campeão mundial várias vezes? Eu quero ser campeão mundial várias vezes. Vai mudar alguma coisa na minha vida hoje se eu ganhar um mundial sem kimono? Sendo bem sincero, não. Pra mim, não. Eu acho que o Mundial Sem Kimono, por exemplo, é um evento que vai te ajudar a ganhar visibilidade, né? Tipo assim, o Marlos é um cara que tá querendo fazer a transição pro no-gi, mas ninguém conhece o Marlos, a não ser ali o teu ciclo de amizade ou alguém que tu já lutou das antigas. Mas o Marlos vai e ganha um Mundial Sem Kimono, e os eventos, tipo um BJJ Stars ou algum evento assim de luta casada, né? Vai ver, tipo assim, opa, campeão mundial, vem aqui lutar. Vai te oferecer uma merreca de cara. Conheço os eventos. Eles vão sempre tentar não baratear, mas tentar fazer com custo-benefício melhor para eles, né? Salvar o máximo de dinheiro possível. Isso aí vai dar negociação do atleta ou do empresário com a empresa. Isso é business. Você tem que saber tratar de business com quem quer fazer business com você. Se você não souber se vender, desculpa, mas você vai se vender barato, né? Graças a Deus, hoje em dia eu tenho um empresário, né? O Sam Chantry, e eu deixo tudo nas mãos dele. Assim, é um cara que eu confio. É um cara que, antes de ser meu empresário, ele é meu amigo pessoal. Então, tipo assim, ele sempre me ajudou. Antes mesmo de ganhar dinheiro, antes mesmo de eu pagar ele para trabalhar para mim, ele já me ajudava só na intenção de me ajudar e não deixar a galera passar a perna em mim. Porque ele sabia que tava errado. Ele sabia que, mano, eles estão te roubando praticamente, né? Sim. Então, tipo assim, eu acho que todo mundo vai criticar a sua vida, sabe? Mas ninguém mesmo calçou o sapato que eu tava usando pra chegar aqui. Todo mundo vê que eu viajo bastante. Tava em Dubai, Kuwait, fiquei não sei quantos dias no Cazaquistão.
depois fui para os Estados Unidos, agora eu tô aqui no Brasil de férias, vendo minha família. Para quem vê no Instagram, é uma vida muito maravilhosa. A maioria dos atletas, eu não dava um mês fazendo o que eu faço. Não dava. Eu treino, eu faço dieta, eu viajo para poder lutar, eu perco peso, eu chego no país, depois de lutar, no outro dia eu tenho que dar seminário, depois eu tenho que pagar 10 horas de voo para chegar em outro país, depois entrar em outro camp, machucado, com as costas zoadas do voo, tem que começar a treinar de novo para outro campeonato e assim vai. Tipo assim, claro que hoje eu tenho um suporte muito maior financeiramente, eu tô fazendo muito mais dinheiro, graças a Deus, porque eu estou trabalhando muito mais, tenho muito mais oportunidade, eu sei negociar muito mais do que antigamente, com certeza. Mas eu tenho certeza que muitos atletas que falam que sonham ter a minha vida, não aguentaria 2 meses na minha vida. Tipo assim, porque é muita pressão, é muita coisa ao mesmo tempo. E você tem que conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. E chega uma hora assim que tu para, tipo assim, às vezes eu paro e falo, será que tá valendo a pena mesmo? Tipo assim, eu moro longe das pessoas que eu mais amo no mundo, sabe? Tipo assim, a minha família. Tipo assim, pelo menos da forma que eu fui criado, a sua família é a sua base, né? E eu saí de casa com 19 anos porque eu sabia que a realidade que a minha família vivia ia ser uma realidade totalmente diferente do que eu estava almejando, que era através do esporte, que no Brasil eu acredito que ainda não tem tanto incentivo. Talvez hoje em dia tenha mais. Mas eu sabia que se eu migrasse para os Estados Unidos, se eu aprendesse a falar inglês, aprendesse a comunicar com as pessoas, ia me dar uma qualidade de vida muito maior. Ia me dar a oportunidade de fazer muito mais dinheiro. Então, hoje em dia, o estilo de vida, a qualidade de vida que eu tenho foi porque eu abdiquei de muita coisa. Inclusive, passar o tempo com minha família. Então, tipo assim, eu conheço muito atleta que volta pra casa, cara. Tem umas oportunidades boas, tem um surto, sabe? Tipo assim, psicologicamente fica muito mal, porque morar longe das pessoas que você ama, não ter um suporte bom, rocheda, né, como a gente fala, do seu lado, chega um tempo assim que às vezes eu paro e penso, cara, eu tô fazendo, talvez eu esteja fazendo dinheiro, mas será mesmo que vale a pena morar longe? Tipo assim, ver meus sobrinhos crescer e não poder estar ali em cada fase, sabe? Tipo assim, eu tenho 11 sobrinhos, né? Tipo assim, eu fiz parte da vida de 3, assim, bem presente. Até eles terem 8 anos, assim, 10 anos de idade, foi quando eu fui embora para os Estados Unidos. Mas de 11 eu fiz parte de 3, sabe? Tipo assim, mais da metade eu não vi crescer. Eu vi crescer, assim, por chamada de vídeo, por uma foto, por um vídeo. E, tipo assim, eu sou muito apegado à minha família, sabe? Eu cresci muito, tipo assim, toda data comemorativa, a gente vai fazer um arroz, vai se juntar todo mundo. Independente da condição, independente do que vai ter para comer, vai se juntar todo mundo pela resenha, possamos dizer assim, né? Para juntar a família. Eu acho que isso aí foi uma coisa que minha mãe sempre fez com que eu e meus irmãos fosse bem unido, né? Então, tipo assim, e na maioria das vezes eu tô do outro lado do mundo. Por isso que eu faço questão no final do ano vir para cá. Passagem mais cara, não tô nem aí. Assim, essa é a oportunidade que eu vou ter. É mais caro não estar junto deles do que pagar do que $500 a mais. pagar E o a tempo, viagem, né? e o tempo você não recupera. O dinheiro você recupera. Tipo assim, é uma coisa que eu aprendi lendo. Tipo assim, talvez você vai gastar $1.000 hoje pra ir pra casa, passar 10 dias, caraca, não é o suficiente. Mas é melhor passar 10 dias do que esperar mais um ano, pagar a passagem um pouquinho mais barata e passar 15 dias, sabe? Essa é a forma que eu vejo. Tipo assim, o dinheiro a gente trabalha e consegue de novo. O tempo com a família, você não vai... O dia de hoje a gente não vai conseguir viver mais. Sim. A gente gastou não, né? A gente aproveitou o dia de hoje, possamos dizer, gravando. O dia de hoje a gente não consegue mais repetir. Tem o amanhã, né? Amanhã a gente pode decidir o que a gente vai fazer, mas o hoje já foi. Então, tipo assim, eu acredito que eu aprendi mais a dar valor e equilibrar a minha vida. Né? Eu era um cara muito que eu só tenho que treinar, eu só tenho que trabalhar, eu só tenho que juntar dinheiro. O ser humano não é uma máquina. A vida... Porque às vezes a gente associa o sucesso e a felicidade com o dinheiro. E quando eu realmente comecei a ganhar dinheiro com o jiu-jitsu, que eu comecei a ver que não tem nenhuma relação o dinheiro com felicidade, sabe? Tanta gente que eu conheço que é milionária, que é depressiva, que é triste. Tipo assim... que olha pra mim assim e até fala, cara, eu sou teu fã. Tipo assim, porque sabe da minha realidade. Tipo assim, tu mora longe da tua família,
Tu não tem esse dinheiro todo, mas tu é um cara feliz. Tu realmente vive a tua vida. Tu é intenso, né? Eu sou intenso em cada etapa da minha vida, eu sou muito intenso. Eu sei que eu tenho que aproveitar todas as oportunidades, inclusive cada momento com minha família, com meus amigos. Então, dar importância e equilibrar a vida também. Às vezes ali, tipo, eu vim pro Brasil agora. Eu acho que eu passei o ano todo, peguei 37 voos até agora. De janeiro até agora, 37 voos. Passei horas e horas e horas sentado na poltrona do avião. Nômade do jiu-jitsu. Nômade do jiu-jitsu. É treinar, trabalhar, treinar, trabalhar, treinar, trabalhar. Aí eu ia vir lutar, o evento foi adiado. Tipo assim, acontece, sabe? Tipo assim, são coisas que não estão no seu controle. Mas aí eu falei, porra, acho que eu vou dar um slowdown um pouquinho, sabe? Aí vim pra cá, treino 2 vezes por dia. Tô gravando hoje, que tipo assim, é um trabalho, mas eu acho que quando você trabalha que você ama, até clichê, né? Você não trabalha nem um dia. É um trabalho exaustivo, mas bem mais de boa do que você passar 8 a 10 horas na frente do computador fazendo o que você não gosta. Sim. Sabe? Eu acho que, pra mim, isso é felicidade. Eu consegui treinar jiu-jitsu todos os dias, mesmo voltando de férias. Pra mim é felicidade escolher se eu vou treinar hoje ou não. Tipo assim, não, eu tô de férias, eu não preciso treinar, mas eu vou treinar. Porque eu lembro que quando o jiu-jitsu não era minha profissão, eu treinava todo dia. Agora que o jiu-jitsu é a minha profissão, que eu tenho que aprender, que eu tenho que evoluir e ensinar os outros, porque eu não vou treinar. Eu tô saudável. Eu lembro muito também de quando eu operei o joelho. Operei o joelho 2 vezes, o menisco do mesmo joelho. E eu fiquei tipo assim, tão triste, porque eu não podia treinar jiu-jitsu. Porque querendo ou não, tipo assim, às vezes você entra numa rotina de não saber o quão abençoado você é de treinar todos os dias, né? Porque, isso aqui é normal, isso aqui vai acontecer pra sempre. Até tu deslocar um ombro, até tu machucar um joelho e ter que passar 2 meses sem treinar, ter que fazer fisioterapia. Eu sou o cara que não gosta de malhar e eu não gosto de fazer fisioterapia. Mas depois da segunda cirurgia, eu treino toda semana preparação física 3 vezes. Talvez eu não puxe ferro tão forte, mas eu faço 3 treinos de preparação física toda semana. Nem que seja só pra manter, fazer agachamento, levantamento de terra, seja lá o que for, pra manter o corpo ativo e rodando. Mesmo viajando, eu sempre tento dar ênfase na manutenção da máquina. Se não fizer a manutenção, vai quebrar. Infelizmente é assim, que nem um carro. É aquela história, né, Gabriel? De você só dar valor quando você não tem, né? Até as coisas mais simples, né? Exatamente. Porque treino todo dia, tá de boa. Mas aí, né, quando você não tá saudável e não pode, né? Você fala assim, caraca, eu nunca nem imaginei que o meu treino diário ali me fazia tão bem, né? Até Exatamente. você não poder fazer, né, mais. Exatamente. E uma coisa que tu falou muito, né, Gabriel, nossa resenha aqui na nossa conversa, foi sobre a profissão e a questão de fazer dinheiro com o jiu-jitsu. É uma coisa que eu vi que é uma coisa que devia ser óbvio pra todo mundo, né? Mas aparentemente não é. Foi o Tainan, ele falou isso. Ou não foi o Guilherme Mendes, eu não me lembro bem, mas ele disse assim, acho que foi o Tainan. Ganhar o campeonato mundial é só o começo do trabalho, né? E às vezes o pessoal não entende isso, né? Então existem outras formas, né, de você melhorar a sua marca pessoal, né? Com certeza. A gente falou um pouco sobre isso, mas o atleta de jiu-jitsu hoje, que quer ter um bom vamos dizer assim, uma vida, não vou dizer confortável, mas uma vida financeiramente mais saudável, ele precisa adquirir outras habilidades, né? Que não é só ganhar. O só ganhar hoje vai te deixar só ali no... Porque imagina, só ganhar campeões mundiais, tem um em cada categoria, né? São vários, né? São 10 no masculino, 11 todo ano. Então meio que você tem que fazer talvez um pouco a mais pra você conseguir ter um bom retorno, né? E uma das coisas que eu faço muito, né? Que hoje, assim, não tô aposentado dos campeonatos, eu ainda luto bastante, né? Inclusive, lutei o Grand Slam agora, do Rio. Deu certo aí, graças a Deus, conciliando toda essa rotina maluca, né? Mas uma das coisas que eu faço hoje é esse trabalho com o Manual do Jiu-Jitsu, né? Que já tem aí 6 anos. Nossa. E muita gravação. Tu viu aí como é que é hoje, né? Correria. Isso aqui, tipo, pra mim,
É como se, uma vez por semana eu faço isso, né? Tipo, gravar o dia todo e depois ir jogando esses vídeos, né? Ao longo do mês, da semana. Mas é uma das formas que hoje a gente tem para monetizar, né? O nosso conhecimento que a gente adquiriu. E é muito legal, é uma das coisas mais legais do jiu-jitsu é você aprender, né? Hoje em dia, ganhar campeonato eu gosto muito, né? Porque é uma realização pessoal e dá aquele sentimento de que você... Caramba, irmão, eu sou brabo, né? Você sente assim, tipo, eu bati, a chave tinha 30 pessoas, eu fui o melhor desses 30, né? Então você tem aquela paradinha, né? Aquele orgulho, aquele ego que é bom, né? Com certeza. Mas uma das coisas que também você sente bem, né? Que dá aquele fogozinho no seu coração, é você estar aprendendo. Tipo, você aprender uma coisa e fazer no outro dia. Caraca, meu irmão, treinei com o Gabriel aqui, ele fez essa posição em mim. Aí meio que eu peguei ali, fiz no outro dia em outro cara. Então meio que aprender é muito legal. Com certeza. Né? Então, por eu gostar muito de aprender e ser professor, né? Eu fiz disso também um trabalho, né? Então hoje, a gente tá gravando esse podcast, mas mais cedo a gente fez um curso, né? Com o Gabriel, que foi falando sobre passagem de guarda, né? Falando sobre o QG, né? O quartel-general, né? Que é uma das coisas que o Gabriel desenvolveu melhor aí ao longo desses anos, como ele falou. Ele luta com os caras mais perigosos, né? Eu acho assim que toda categoria tem as suas características, né? Mas a categoria do Gabriel, 66, 70, os caras mais perigosos de chave de pé, os caras mais dinâmicos de guarda, né? E o Gabriel, acho que até por instinto de sobrevivência, né, Gabriel? Pra poder bater de frente com esses caras e anular esses caras. Acho que eu não tive muita escolha, não. Porque, tipo assim, eu não sou muito flexível pra fazer guarda. Tipo assim, de kimono eu até faço uma guardinha enjoada assim, guarda fechada. Então você vê a guarda fechada e amarrão. Tem pegada também, mas sem kimono, velho, você tem que ser flexível pra fazer guarda. E, tipo assim, flexibilidade é inimigo um do outro. Inimigo da flexibilidade, né? Mas, tipo, até por uma parada de sobrevivência, né, Gabriel? Certeza. Tu conseguir lutar com esses caras, tu teve que desenvolver isso, né? E foi um pouco do que tu mostrou ali, né? E os conceitos, a forma de se posicionar. Então, acho que hoje a gente não tem muito acesso a isso aqui no Brasil, né? Eu tava até conversando ali com o Gabriel nos bastidores, né? De passar isso realmente. Essa experiência que o Gabriel pegou nesses muitos campeonatos nos Estados Unidos, de estar ali, né? E o Gabriel gosta de treinar, né? Por ele viajar muito, ele treina com muitas pessoas do cenário, né? Que estão ali. Então ele é um cara que tá ali absorvendo toda hora e implementando no jogo dele. Então foi muito do que eu percebi, né? Tava ali meio que fazendo ali a direção, né? E vendo muito detalhe, tipo, posições que a gente conhece. Passagem cruzando o joelho, né? Flechando, passagem de smash, amassando. Mas, tipo, o quadril, o pé, coisas assim que, caramba, meu irmão, nunca eu tinha visto isso, entendeu? Então, mais tarde, né, Gabriel, a galera vai ter a oportunidade, né, de aprender com ele. E é um cara que tá no topo, né, Gabriel? Querendo ou não, tu tá com toda essa rotina, né? Tu ainda assim consegue se manter em alta performance, né? Sim. Então, é até uma coisa que fica pra galera que é atleta hoje, né? Pensar um pouco mais fora da caixa, né? Pensar sobre essas oportunidades também, porque tem gente que quer aprender com você, tá disposto a pagar, né, pra ver você ensinar, mas você tem que saber passar isso para as pessoas também, né? Não é só ganhar você. Outras pessoas têm que ganhar também. Com certeza. Então você consegue transformar as suas posições que você faz no campeonato em um produto, em algo que as pessoas vão comprar e conseguir aplicar na rotina, na vida delas, né? Então hoje tipo assim, eu ganho o campeonato, mas aquilo ali eu não ajudo praticamente ninguém, né? Só talvez com inspiração para algumas outras pessoas. Sim. Mas esse trabalho que eu e você faz também, de estar na internet, de poder ensinar, de poder falar um pouco, isso ajuda muito mais do que ganhar talvez um campeonato. Se você ganhar um campeonato e ficar calado, você não vai ajudar praticamente ninguém. Só ali se alguém for assistir sua luta e estudar, enfim. Mas quando você sai
da arena ali e vem talvez falar um pouco mais sobre a sua vida, né? sua experiência, isso aí com certeza pode mudar a vida de alguém, Impactar né? a vida de Tenho alguém. certeza, Gabriel, que muita gente usa a tua história como Com inspiração, certeza. né? Todo dia eu Já recebo deve mensagem. ter escutado muito isso, Com né? certeza. Eu acho, tipo assim, ainda mais, eu vim aqui pra Fortaleza, né? Eu continuo treinando na mesma academia, né? Professor Jefferson, na Bravos. E, cara, é tão legal, assim, ver a criançada, né? Tipo assim, eles realmente me veem como uma estrela. Tipo assim, mas eu acredito que eu sou um deles também. Tipo assim, independente de ter ganhado título, de ganhar não sei quantos seguidores no Instagram, pra mim, tanto faz como tanto fez, sendo bem sincero. E uma das coisas que eu sempre orei muito e pedi a Deus foi que eu nunca perdesse a minha essência, sabe? Tipo assim, nunca perder a minha humildade, nunca esquecer de onde eu vim. Então, toda vez quando eu venho ao Brasil, eu faço questão de voltar lá na comunidade. E toda vez que eu vou lá, todo mundo me abraça, fala que tá morrendo de orgulho. Então, tipo assim, eu acho que pra mim isso é mais gratificante do que ganhar dinheiro, do que ganhar título em si, sabe? Porque eu saí do nada. Tipo assim, muita gente viu. Saí do nada, batalhei muito, passei muito perrengue que eu não falo pra ninguém, né? Porque às vezes, tipo assim, não tem necessidade de ficar compartilhando histórias tristes, né? Acho que compartilhar ali o sucesso é muito mais inspirador, né? Motivador do que ficar compartilhando história triste. Todo mundo tem história triste, pô. Todo mundo tem, todo mundo passa perrengue. Tudo que acontece na sua vida depende, eu acredito que é muito mais como você lida com aquilo, sabe? Do que o que realmente está acontecendo. Então, ir lá na Bravos, né? E as crianças pediram pra tirar foto comigo. Eu fui lá, fui no treino Kids, levei meus sobrinhos também. E depois as crianças tudo pedindo foto, não sei o quê. Aí colocando meu ídolo, essas coisas assim do tipo. Tipo assim, é bem legal, sabe? Tipo, é massa. É massa ver assim, você saiu do nada e essas crianças são filhos das pessoas que treinavam comigo até. E eu estou treinando jiu-jitsu. Tipo assim, com certeza eu sou usado como exemplo. E eu acho que é um exemplo, quando você é um exemplo bom, sabe? Tipo assim, olha aí, pô, saiu do nada. E eu acho que eu batalho muito pra isso também pelo meu sobrinho. Tipo assim, às vezes eu tento ser, tipo assim, talvez eu não sou eu acho que eu não sou um ser humano perfeito, com certeza, né? Eu não acredito que ninguém é. Mas eu lembro sempre que eu tenho pelo menos 11 pessoas que estão sempre ali, tipo assim, para saber que eles saíram não, talvez não das melhores condições, mas se eles as acreditarem, trabalharem honestamente e focarem no que eles realmente querem, eles podem conseguir qualquer coisa na vida deles. Porque foi assim que aconteceu comigo, sabe? Então, tipo assim, eu ainda tenho muitos sonhos para realizar, eu ainda tenho muita meta pessoal, muita meta profissional, mas só em saber que eu tô motivando e, tipo assim, mostrando para eles que é isso aqui que vocês têm que fazer, vocês têm que trabalhar duro. Tanto é que eu vim pra Fortaleza, eu dou meu rolê com minha família, eu curto com meu sobrinho, eu vou treinar no outro dia. Faço jiu-jitsu de manhã, faço preparação física no outro dia, eu tô comendo saudável aqui e ali, talvez eu me permito comer mais, até porque eu tô de férias e até é bom pra dar um restart assim na cabeça, sabe? Mas eu sempre tento mostrar pra eles, o lazer vem depois do trabalho. Primeiro a gente trabalha duro, depois a gente curte um pouco. Ah, se você só vai passar 10 dias, 15 dias aqui, é porque tem que voltar pra trabalhar. A vida é isso. Tipo, não é porque hoje eu tenho um pouco mais de sucesso, um pouco mais de liberdade, que eu vou passar o ano todo sem fazer nada, passar 3 meses sem fazer nada. Até porque eu acho que o trabalho tem que ser constante. Não adianta você trabalhar duro 3 meses e passar os outros 9 meses sem trabalhar. A mesma coisa é o jiu-jitsu. Até porque, Gabriel, o que te levou a chegar nesse patamar de conseguir as coisas foi aquilo, Pô, né? Então tu exatamente. vai deixar de fazer aquilo que te levou até lá, tu vai talvez até voltar a estaca zero, vamos dizer assim, né? Se Exatamente. acomodar ou Exatamente. Regredir, né? E regredir. eu acho que é isso. Tipo, até amigos pessoais, né? Tipo assim, eu tenho muita gente que começou a treinar junto comigo. Eu falo muito a história que a galera não acredita, mas eu era um dos piores pessoas, assim, de jiu-jitsu, né? Não como pessoa, mas jiu-jitsu em si, quando eu era mais novo, era muito ruim. Mas nunca foi motivo de eu parar de treinar. Então, tipo assim, hoje as crianças vê, né? Tipo, eu lembro que eu já era juvenil. Tinha uns moleques que davam triângulo aéreo, armlock aéreo, que eu ficava, caraca, não sei fazer isso. Mas cadê esses moleques? Eles tudo pararam. Eu lembro como se fosse hoje, eu posso botar nome de vários. Tudo pararam. Porque nunca tiveram um retorno no momento exato.
tudo é a longo prazo na vida. O que vem muito rápido, o que vem muito fácil, você não valoriza. Então, para mim, foi o longo prazo, né? Foi o trabalho constante a longo prazo. Então, tipo assim, fui melhorando, até tornar a pessoa que eu sou hoje. E a galera lembra, tipo assim, caraca, chegou... Muitos até falam, se eu tivesse continuado, sempre a mesma história, né? Se eu tivesse continuado... Hoje eu era faixa preta 3 graus, né? Não, se você era o Joe Convanam, né? Você era uma máquina se você não tivesse parado. Mas, infelizmente, você parou, seja lá por quê. Cada um tem seu motivo. Não tô aqui pra julgar ninguém, não, pessoal. Mas é só lembrar, assim, que a vida, ela sempre tem as escolhas. Você faz as escolhas da sua vida, não é ninguém. Então, se você decidiu parar por algum motivo, infelizmente o problema é seu, ou felizmente. Se você decidiu continuar por isso, o problema não, né? Mas o mérito é seu também. Sim. Porque eu tive várias oportunidades de parar e treinar jiu-jitsu. Tive várias oportunidades de voltar pro Brasil. Porque eu tava sem dinheiro, porque eu tava passando um perrengue, porque meu green card foi negado e ninguém sabe, só meus amigos pessoais sabem que o meu green card foi negado. Eu tive que pagar um visto de $10 mil para poder voltar e lutar o ADCC. Então, tipo assim, é tanta coisa que acontece que eu não preciso ficar na internet mendigando, pedindo ajuda ou me fazendo de vítima. Eu sei que tem que ser feito. Eu sei que eu tenho que treinar, eu sei que tem que focar, eu sei que eu tenho que continuar no foco do que eu realmente quero. Até um dia, tipo assim, todo mundo tem dificuldade o tempo todo, sabe? Então, tipo assim, não tem pra que ficar chorando na internet. É vida que segue. Tentar ser o mais positivo possível. Às vezes ali você perde a cabeça um pouco com a situação. E até você se colocar numa posição de começar a achar mais solução pro problema. Solução porque tá acontecendo naquele momento, né? E se você tem fé, confiar nos planos de Deus. Às vezes não é pra acontecer. Às vezes a sua hora vai chegar depois, como foi o ranking pra mim. Perdi o ranking de marrom. Fui lá e ganhei de preta. Fiz 2 vezes mais o dinheiro que eu ia fazer de marrom. Talvez se eu tivesse ganhado de marrom de cara, eu não teria corrido de preto o outro ano. Eu acho que a minha vida de atleta foi muito isso. Tipo assim, eu nunca fui o atleta de ouro, o atleta dourado. Um atleta que eu vejo assim e falo assim, esse cara sempre foi foda, assim, lutando jiu-jitsu e ganhando peso absoluto, era o Nicolas Meregali. Você pode ver a carreira do moleque. Do moleque não, do cara. Faixa azul, peso absoluto. O maior evento do mundo. Faixa roxa, peso absoluto. Acho que ele só perdeu de roxa a final do absoluto pro Edwin. Levou um triângulo aéreo. Mas, mano, era um cara que eu assistia assim e ficava, caralho, esse cara é muito bom. Ele vai entrar e ele vai ganhar e vai finalizar todo mundo. Eu nunca fui esse atleta. Eu fui o atleta que eu ganhava hoje. No outro evento eu lutava com um cara muito duro e perdia. E era finalizado. 2 meses depois eu voltava e ganhava Pan-Americano do cara que ganhou de mim. E no outro evento eu perdia pra outro cara. Tipo assim, então eu acho que minha vida sempre foi isso. Altos e baixos. Nunca foi tipo assim, só tá no topo. Porque às vezes eu acho que foi até uma coisa boa que aconteceu pra mim. Às vezes a derrota tem algo a te ensinar. Às vezes eu vejo que tem muito atleta que chega até a faixa marrom ganhando tudo. No primeiro ano de preta começa a apanhar, ser espancado. Só que ele não é acostumado a lidar com a derrota. Ele não é acostumado a lidar com aquela adversidade. Eu sou ruim. Isso aqui não é pra mim. Cair, levantar. Aí some. Quantos atletas que tu conhece aí? Faixa marrom. Ganhou tudo, de azul a marrom. Chega na marrom, chega na preta, que é onde realmente o jogo começa, né? Zerou, pai. Você pode ser o melhor do mundo várias vezes de faixa marrom. Faixa preta, se tu não fizer nada, ninguém vai saber quem tu é. Essa é a realidade. Então, tipo assim, e eu vejo muito que tem muito atleta que toma muita bomba, né? Tipo assim, é até polêmico, mas você pode ver assim, que tem muito atleta que toma muita bomba até chegar à faixa marrom. E faixa preta ele começa a ser testado. Você vê o rendimento do cara caindo, tipo assim, despencando, tipo assim, bizarro. O cara que é dependente da droga, né, do anabolizante, vai perder performance com certeza. Um cara que tá ali ciclando o ano todo, chegar, fazer força com todo mundo e vai sair zerado. E na faixa preta, que é 10 minutos. Aí tu sai, vai ter que fazer... No PAN os caras estão testando, Mundial os caras estão testando. Tipo assim, evento de luta casado tá testando, pô. Tipo assim, One. Eu sou testado toda vez que eu vou lutar. Não sou testado, desculpa. Nunca fui testado pelo One. Nunca fiz nenhum teste. Mas tipo assim, se você toma bomba e vai lutar o evento, eu não sei nem a inteligência da galera que sabe que vai ser testado e toma bomba. Primeiro de tudo, né? Mas tipo assim, você
almeja estar no topo dos eventos, né? Dos maiores eventos do mundo, e quer lutar One, você vai ser testado. Então você não pode tomar bomba. Se você vai lutar UFC, eu acho que você vai ser testado. Eu ouvi falar que eles estão fazendo teste. Nunca fiz nenhum teste. Vocês vão fazer teste. Se você vai lutar... Tem algum outro evento que não vem na mente agora. Eu acho que alguns eventos de Abu Dhabi estão testando a UAE, usada. Então, tipo assim, tem alguns eventos que testam random, né? IBJF, Pan-Americano e Mundial. Então, tipo assim, isso aí acaba com quem cicla o ano todo. E tal. Eu não tô dizendo que ele só ganhava o campeonato por causa de tomar a bomba. Mas isso aí também pode acabar com o psicológico do atleta. Sim. Daquela dependência de eu preciso tomar pra ganhar. Agora eu tô perdendo força. Agora eu não tenho o mesmo gás. Não posso mais depender do meu suco mágico. Então, tipo assim, é muita coisa, sabe? Que eu acho que a derrota te ensina muito. Claro que com jiu-jitsu você aprende a lidar com várias lições, né? Vários desconfortos, mas a derrota eu acho que me ensinou a isso. Tipo, não ser grato pela derrota. Eu acho que você não precisa ser isso, né? Não precisa se conformar com derrota nenhuma. Eu fico puto, né? Desculpa a palavra, mas eu fico muito triste, assim, muito... Não é nem ódio, nem raiva, mas, tipo assim, não queria perder. É uma coisa que eu fico transtornado, assim, quando eu perco. Eu vou ali, sento, começo a orar pra me acalmar, ter um pouco de paciência, né? Assim, só fico ali no meu lugar mesmo, entendo o que é que aconteceu na luta, porque às vezes é um erro técnico, às vezes é a tua vida que tá de cabeça pra baixo. 2024 pra mim foi horrível. Tipo assim, horrível. Comecei o ano já fazendo cirurgia no joelho. Tinha 4 super lutas marcadas. Tipo assim, ia fazer uma grana. Depois, meu green card foi negado. Tive que aplicar um visto. Já não tinha... Não tava tão bem de grana. Que eu tinha feito a cirurgia, que foi quase $10.000. Tive que aplicar o visto, mais $10.000 pra eu poder voltar pro ADCC. Mano, tipo assim... Gastei muito dinheiro. E parecia que toda vez que eu ficava de pé, a vida vinha e dava um rasteirão. Eu caía de cabeça. Ficava de pé de novo, começava a andar. Outra rasteira. Papo. Até o momento que eu pensei até em não lutar o Mundial no Gui ano passado, que eu, tipo assim, eu falei, cara, não quero entrar em mais um evento e perder, não. Que eu sei que muitos atletas que tivessem no meu sapato teriam parado de lutar ali, pô. Assim, na segunda lapada, tipo, opa, fazer outra coisa, vou dar só aula e vida que segue. Pensei em fazer isso? Pensei. Mas eu também pensei muito que, tipo assim, a minha vida foi isso, pô. A minha vida foi ter que superar essas barreiras, essas dificuldades, né? Esses desafios que aparecem. Vamos ver até onde a vida vai bater. Parece que quando virou o ano, parece que virou a chave de novo. Mas eu acho também que, tipo assim, eu precisava vir pra casa, sabe? Quando você precisa recarregar as energias, a bateria, foi quando eu vim pra casa, vi minha família, dei uma relaxada, dei uma curtida na vida, teve o equilíbrio e voltei. Esse ano foi, tipo assim, posso dizer que foi um ano muito bom até agora. Acho que só o Cazaquistão que eu perdi, também ainda não pude lutar o último dia que eu peguei uma infecção intestinal sinistra, mas foi bom, tá ligado? Tipo assim, acontece, coisas que estão fora do seu controle, né? Sim. E às vezes você aceita, agradece pela oportunidade e vida que segue. Tô com o evento aí casado, não posso falar ainda, mas são 2 grandes eventos aí pra lutar setembro, novembro. Provavelmente vou lutar outubro e dezembro também, fechar o ano com chave de ouro e depois dar uma descansada, porque eu acho que ano que vem eu vou focar mais em treinar pro ADCC, que vai ser o foco, né? Quero ganhar um ADCC ano que vem, que vai ser na Polônia. Não sei se vou ser convidado ou se vou precisar fazer seletiva. Também não me importa se precisar fazer, eu vou cair pra dentro e finalizar todo mundo. Desculpa. Mas eu acho que a confiança assim, que eu tenho do nível, né, que eu tô lutando e das lutas que eu tô fazendo. Se você tá acompanhando aí um pouco do que eu tô fazendo, só pega o pedreira. Minha próxima luta em novembro, tipo assim, um dos melhores atletas de 70 quilos. Tipo assim, o cara faz estrago na divisão. E os caras só me oferecem top 3. Tipo assim, não tem luta fácil. Só bucho. Os caras só bucho. Eu acho incrível. Você vê os outros caras lutando só galinha morta. Desculpa. Mas acontece muito. Eu não preciso nem citar nomes, não. Se vocês estão ligados no circuito do grappling, vocês sabem... Acompanhar um pouquinho já sabe, né? Você já sabe. Tipo assim, é bizarro, pô, a discrepância assim de level. Tá ligado? Eu fico tipo... Me dá um desse aí, pô. Só me fazer um dinheiro. Tô fazendo nada, vou ali na Tailândia meter a chibata nesse japonês aqui e ganhar dinheiro. Porque é a verdade, pô. Tipo assim, existe um nível, né? Tipo assim, pô, tem uns faixa preta e tem uns faixa preta, mano. Tipo assim... O nível é muito alto. E tem as faixas pretas que são do mesmo nível.
Às vezes os atletas do nível bem alto não aceitam, sabe? E tipo assim, eu já neguei luta. Eu acho que a única luta que eu neguei, que foi até no começo do ano com o Pato, foi porque eu tava no Brasil e eu tava com a inflamação no meu joelho. E o Pato só ataca a chave de pé e de calcanhar. Eu falei, eu tô no Brasil, que ninguém, pelo menos aqui no Ceará, eu não vi ninguém com jogo de chave de calcanhar muito foda. Né? Tipo assim, pra eu poder treinar alguém fazer imitando o jogo do Pato. Provavelmente eu vou chegar na luta e ele vai quebrar minha perna. Eu vou ter que fazer outra cirurgia. Tô cansado de fazer cirurgia, já bati já na cirurgia. Então, tipo assim, não fazia sentido eu lutar com o Pato naquele momento. Mas eu falei o evento, se vocês me derem, se vocês botarem mais pra frente e me der no mínimo 6 semanas pra lutar com ele, eu luto sem problema nenhum. Eu nunca escolhi luta. Eu nunca fui um cara que ganhei nada de mão beijada. Eu nunca fui um cara que tive o meu papai pra me botar nos eventos. Meu professor. Sempre foi na raça. Sempre foi por mérito. Eu nunca caí de paraquedas em lugar nenhum na minha vida. Principalmente no jiu-jitsu, de ser convidado pros eventos. Nunca tive uma panelinha. Nunca tive. Então, tipo assim, se hoje eu sou convidado pros eventos e eu sou convidado por todos os eventos, graças a Deus pelo trabalho que a gente faz, né, de mídia, o que a gente entrega no dia da luta, que é muito importante, né, que eu acho que os atletas também precisam entender um pouco. Quando vocês são convidados para uma luta casada, o evento tá pagando para você dar um show e não para você ganhar por vantagem. Então eu vejo muito atleta que é convidado pro evento de luta casada e às vezes só faz uma luta. Porque o cara não se entrega. O cara fica querendo, passa a guarda e fica querendo amarrar. Tu é pago pra fazer 10 minutos de luta. Tu ainda quer amarrar a luta? Só luta um. É só luta um. Não volta. Tem vários aí. E às vezes, tipo assim, é um cara que acabou de ganhar um campeonato grande. Ah, não, vamos testar ele aqui no grappling. Aí bota ele no grappling. E às vezes é um cara que luta muito IBJJF. Então, tipo assim, quando você paga pra lutar um evento da IBJJF e você ganha por uma vantagem ou por uma punição, parabéns. Você é campeão mundial. Independente se você finalizar todo mundo ou vantagem. Claro que, tipo assim, se você finalizar todo mundo, a galera fala, caralho, esse bicho é foda. Se ganhar por uma vantagem, tipo assim, ganhou, mas marrão do caralho, né? Pelo menos essa percepção que eu tenho. E eu converso com muita gente de jiu-jitsu, mas quando você é convidado pra uma luta casada, dê tudo de si. Poste no Instagram, sabe? Às vezes a galera vai lutar e ninguém nem sabe que ele vai lutar. Tipo assim, é um cara que tem 10 mil seguidores. E o Instagram é uma plataforma free, né? Você pode fazer quantos posts você quiser. Então, tipo assim, toda vez que eu sou contratado para lutar um evento, eu tento fazer no mínimo um post por dia. E às vezes eu posto 2, 3 vezes. Porque, tipo, às vezes eu escrevo, tipo assim, pelo menos eu quero fazer esses posts aqui. Daí eu começo a postar. E na medida que eu vou postando, vai aparecendo mais coisa para postar. Eu lembro que para lutar o ADXC, eu acho que eu fiz 35 a 40 posts no meu Instagram, tipo assim, num frame ali de 3 semanas. 35 a 40 posts, eu escrevi e eu aceitei, eu acho que umas 40 colaboração. Esse é o meu trabalho. Eu tenho que treinar duro, eu tenho que comer bem, mas eu tenho que ter uma mídia ativa. Então, tipo assim, eu ganho, o dono do evento veio falar comigo pessoalmente, me deu os parabéns, falou, cara, muito bom. Você faz o que pouquíssimos atletas fazem. E sabe qual é o pior de tudo? Os atletas que não fazem a mídia querem ganhar o dobro e o triplo que tu ganha. Sendo que os caras só querem lutar. Lutar por lutar, tem vários atletas duros, pô, pra lutar. A gente precisa dos atletas que estão ajudando o evento a crescer, estão contribuindo pro evento. Porque você tá sendo pago pra lutar, beleza? Mas não é só pra lutar. Você assina um contrato um mês antes. Você já tá trabalhando pro evento. Se você parar pra pensar. E é de graça postar no Instagram. Né? Tipo assim, você pode fazer 3 posts por dia. Treinei jiu-jitsu hoje de manhã, preparação física de tarde e de noite, sei lá, fala do teu patrocínio, da pessoa que tá te patrocinando para lutar esse evento em tal dia, em tal lugar. 3 posts. Amanhã a tua rotina vai ser diferente, provavelmente. Hoje eu treinei preparação física de manhã ou fiz fisioterapia, prevenção ou recuperação para chegar zerado no BJJ Stars. Por aí vai. Só um pouquinho de criatividade. Não tem criatividade? ChatGPT. Não quer usar ChatGPT? Segue os maiores campeões do jiu-jitsu. Esse moleque tem 300 mil seguidores. 1 milhão de seguidores. Pode ver, todos eles trabalham muito bem a mídia. Posta uma posição, posta do treino, posta saindo na porrada, posta do patrocínio e por aí vai. Por isso que os maiores campeões são os que mais estão sendo bem pagos. Não todos, claro, mas
Você vê assim que os moleques que estão no topo de verdade, assim, no grappling, e postam bastante, acho que são pagos melhor. E tipo assim, e eu vejo que tem atleta que é bom, mas ganha melhor porque tem 200 mil seguidores, 150 mil seguidores. Eu sei porque eu vivo na América e a galera fala abertamente sobre salário, sobre eu ganho tanto pra lutar. E eu fico assim, quem é tu? Tá ligado? Tipo assim, não desmerecendo, mas tipo assim, nunca ganhou um mundial, que também isso não tem relevância nenhuma. Vamos falar do grappling. Mas tipo assim, é um cara durinho, um leg locker, talvez um wrestler, mas aí o cara tem uma mídia social muito forte. E sabe que quando esse cara vai lutar, ele vai fazer uma mídia boa. Então, tipo assim, além de você estar sendo pago pra lutar, você tá fazendo o marketing do evento. Você tá sendo pago 2 vezes. Eu vi uma entrevista, eu acho que do Melk no ConnectCast. Melk Galvão, pai do Mika. E ele falou que se o atleta de jiu-jitsu pensar que cada seguidor é $1, aí ele começa a investir na mídia dele. 56 mil seguidores, que é a média que eu tenho 56 mil dólares. E por aí vai. Gary Vee. Não sei se você sabe quem é. Sim. É um cara brabo, né? Que fala muito sobre mídia social. Ele fala que tem gente que fica triste quando faz um post e tem 1.000 pessoas que viu o post ou que curtiu. Pra ele pensa que ele tá no auditório dando palestra pra 1.000 pessoas. E ele fala, se ele fizer cada post 100 pessoas, pra ele tá ótimo. Ele acompanhou, ele alcançou pelo menos uma sala cheia de gente. E claro que quanto mais você posta, mais você vai ter um alcance, dependendo do conteúdo, da qualidade do conteúdo, muita coisa vai influenciar. Mas olha a mentalidade do cara. Ele não tá triste porque ele alcançou apenas 100 pessoas. Ele tá feliz que ele teve a oportunidade de dar uma palestra para 100 pessoas. Então, tipo assim, a mentalidade muda. Porque às vezes, eu mesmo, às vezes quando eu faço um post, eu falo, cara, o Instagram tá me cancelando, viu? Porque tem vezes que, tipo assim, meus stories dá 20 mil pessoas visualizando. Tem vezes que dá 800, 900. Mas aí, beleza. Tive a chance de fazer uma palestra para 20 mil pessoas. Foi do caralho. Mas eu também tenho uma oportunidade. Às vezes a gente dá um workshopzinho ali de jiu-jitsu para 800 só. E tá de boa. 800 pessoas de vários lugares do mundo. Brasil, Europa, Ásia. Tenho seguido de todos os lugares do mundo. Olha a oportunidade que eu tenho. E ao invés de ficar triste de ninguém tá vendo o meu conteúdo, quer dizer, poucas pessoas estão vendo, deveria ficar feliz que tem 800 pessoas, 900 mil pessoas vendo. Então, tipo assim, eu acho que é mais... É como você reage à parada, né? Como Exatamente. Não o que aconteceu em si, né? Brauzão, o papo foi irado, né? Foi irado. Conversamos aí, deixa eu ver. Quase 1h30, né? Diretor, quanto tempo aí? 1h30. 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 E galera, é isso. Vocês curtiram aí? Essa resenha com o Gabriel. Tinha muito mais coisa, a gente tava conversando aqui antes. Vamos falar disso, vamos falar aquilo. Aí foi fluindo. Acho que essa é a melhor coisa, né? E se você chegou até o final aí, deixa um like, né? Nem pedir antes. Talvez eu até peça aí, faça um corte aí pra pedir um like. Um like, você compartilhar esse vídeo aí, né? E um prazer demais aqui ter o Gabriel, né? É da terrinha de casa. A gente cresceu vendo aí um ou outro competir. E fico muito feliz pelo sucesso dele, né? Ele tá alcançando aí lugares que muito poucos chegaram, né? E ainda a gente poder trabalhar junto, né? Fazendo esse trabalho aí com o novo curso. Vocês daqui a pouco vão ter mais informações. Foi realmente muito irado e as portas estão abertas sempre aí, Gabriel. Valeu. O que eu puder fazer aí pra ajudar e tenho certeza que a gente vai ter uma parceria aí grande e muito sucesso aí. Com certeza. Queria agradecer aí para você que ficou até o final. Acho que às vezes eu sou um pouco chato falando, mas espero que vocês tenham gostado aí. É a minha história de vida, né? Eu compartilhei muita coisa pessoal aqui que na maioria das vezes eu não chego falando para qualquer pessoa, né? Ali é mais o meu ciclo de amizade bem pequeno, né? Às vezes nem minha família sabe de algumas coisas que eu compartilho assim em podcast. E é isso. Deixei nos comentários o que é que vocês acharam a parte mais engraçada, a parte mais interessante também. E com certeza a gente vai estar de volta aí, que a gente tem vários projetinhos aí para poder botar para frente, né? Em breve eu estou de volta aí no Brasil, gravando mais um anual. E esse curso está muito bom. Então não percam. Depois que vocês assistirem o curso também, deixa lá o comentário,
ver o que é que vocês acharam do curso e vejo vocês na próxima. Valeu, galera. Tamo junto. Abraço. Os.